dia 31 de julho do ano de 2019. Estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo em torno das cartas de Paulo. Nosso trabalho hoje estabelece uma marca importante para o nosso coração. Estamos atingindo o estudo de número 131, o que deixa no nosso coração aquele incentivo, aquele sentimento de gratidão por tanto que já caminhamos, sabedores de que essa mensagem viva do Evangelho é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento espiritual. Pois bem, nós vamos, queridos amigos, nesse instante, convidá-los para abrir a Escritura. Hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo da primeira carta de Paulo. E na nossa tradução, que é a da imprensa bíblica, do João Ferreira, foi dado a este capítulo o título: O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Pois bem, então eu vou disponibilizar o texto para que todos acompanhem também dos seus lares. Vamos lá. Nós vamos aqui agora fazer a leitura a partir, meus queridos amigos, do primeiro versículo. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Vamos lá. Muitos desafios para a gente. Primeiro versículo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco com fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. É o item 7º. A sabedoria de Deus, a qual foi ordenada antes dos séculos para a nossa glória. Que maravilha! E que desafio para nós outros aqui nesta noite. Vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, nós agradecemos a audiência, o apoio. Peço que vocês compartilhem o vídeo, que se inscrevam nos nossos canais e que acionam o sininho para receber as notificações. Que estão conosco, portanto, há algum tempo, têm percebido
o cuidado que nós temos trabalhado na interpretação dos textos. Porque, como nos alerta Pedro, a Escritura não pode ser de particular interpretação. O encontro com a mensagem viva, portanto, o Evangelho que está sendo dinamizado na nossa intimidade, como um recurso que estimula, que esclarece, mas, acima de tudo, que nos convoca para um testemunho pessoal, através da prática do bem, se transforma num manancial extraordinário que alimenta a nossa alma. O amor. O amor, conforme afirmam os Espíritos, alimento da nossa alma. Diga-se de passagem, ontem, no estudo que fizemos na FEAC, transmitido, e muitos de vocês que estão no chat acompanharam, nós trabalhamos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. E desenvolvemos todo o tema em torno do amor, que é a essência divina que está em todos nós. Uma centelha desse fogo sagrado. E esta centelha, como a expressão da luz, garante, portanto, a subsistência. A vivência do Evangelho para nós hoje, numa expressão metafísica usada por André Luiz, se transforma num movimento chamado de mentossíntese. Ou seja, da mesma forma que no reino vegetal e animal, onde vamos encontrar a fotossíntese, a quimiossíntese, na discussão sobre o ponto de vista do espírito, nós vamos trabalhar a mentossíntese, que é a capacidade que desenvolvemos como espíritos, com pensamento contínuo, de decodificar a luz que dimana do alto, que vem de Deus, tendo em Jesus o espelho vivo que reflete para nós essa luz que poeticamente ou filosoficamente afirmamos ser o amor. E esse amor nos envolve, nos aquece. E quando nós nos sensibilizamos para tal, nós deixamos de orbitar em torno dos interesses pessoais, dentro de um ponto de vista humano, egóico, materialista, e vamos abrindo perspectivas para um envolvimento que vem do alto, chamado revelação, que vai sendo decodificado pela nossa intuição. E com isso, sensibilizados, nós permitimos a nós mesmos, por expressões de genuína humildade, fazer uma análise da performance evolutiva, abrindo perspectiva, portanto, para um intercâmbio de uma forma mais clara e objetiva com as forças superiores. E quando nós, envolvidos pelo amor, sensibilizados por ele, garantindo um certo reconforto e consolo, vamos por um movimento de gratidão, saindo para o mundo para semear a mesma luz, dentro do prisma que nos compete decodificar essa luz, a expressar em várias tonalidades vibratórias, e com isso saímos irradiando a luz. Brilhai a vossa luz, conforme disse Jesus, no bem.
E quando irradiamos essa luz, na verdade nós estamos produzindo o próprio alimento espiritual. É o pão da vida, como Jesus garante para nós, que nos concede. Então nós vamos entender por que nele Jesus está a vida. Conforme o texto que nós vamos encontrar nos primeiros movimentos do Evangelho de João, se vocês me permitem, eu vou aqui rapidamente perpassar para nos ajudar aqui nessa introdução singela. O texto diz assim, primeiro capítulo de João, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quando você faz luz, você garante a vida. É interessante. Nós julgamos que a vida primeiro, para depois fazer a luz. A vida, a criação nos concedeu a oportunidade de operacionalizar na vida. Então, fomos gerados, criados por Deus. Num ato espetacular, indizível, de uma grandiosidade que a nossa compreensão ainda como espíritos muito infantis, não temos condições de analisar. Mas, dentro de uma expressão grandiosa, você foi criado. Você foi criado no seio de onde havia vida. E agora compete a você manter a vida. Corta-se o cordão umbilical, se eu posso usar uma figura de imagem. Corta-se o cordão umbilical e você passa a ter que trabalhar pela sua nutrição. E aí a luz resplandece nas trevas e vamos perceber que as trevas não compreenderam. No caso Jesus, e no caso as trevas não compreendem quando nós expressamos a luz. Porque, diga-se de passagem, é assim que tem que ser. Didaticamente é o processo operacional. Paulo de Tarso, como o vaso escolhido, compreendeu, depois de muito insistir, resistir em se manter, no caso, na retaguarda, ele acabou sendo envolvido pela luz do Cristo. E aí ele sai pelo mundo, e com muito carinho a comunidade dos Coríntios, ele vai dividir esta luz. Então, ele diz assim no primeiro versículo, e nós vamos voltar aqui para que a gente possa ficar no texto agora. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está desvalorizando a importância da palavra de forma alguma. Ele desestimula a busca pela sabedoria? É óbvio que não. Ele, como um doutor, um profundo conhecedor das letras, no caso das leis, das religiões, especificamente da mensagem viva de Moisés, como o legislador que preparou o caminho para que Jesus viesse em seguida, no tempo e no espaço, na hora certa. As leis que são estudadas por nós, que na verdade é uma decodificação de uma síntese que foi semeada lá atrás, no Egito Antigo. E eu achei muito curioso na leitura que nós fizemos aqui, prometo explorar mais à frente, porque nós fizemos
o caminho até o verso 7º, quando Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em ministério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nós podemos posteriormente falar que encarnou na terra um ser muito inteligente, um gigante, que deixou uma pegada que os seus rastros, eles até hoje são lembrados vez por outras, que trouxe para a humanidade a chamada prisca teologia. A base, a semente de todas as religiões, essa semente foi depositada naquelas terras que o Nilo fertiliza, o Egito. Por volta de 2000 anos antes de Jesus, quando encarnou aquele que ficou conhecido como Hermes, no Egito, deitificado como Tote, o deus Tote, e que na Grécia ficou conhecido como Hermes Trismegisto. Trimegisto. A gente fala dele depois, porque foi ele que trouxe a semente do que foi desdobrado depois, inclusive por Abraão até Moisés. E hoje nós estamos estudando essa semente à luz do Espiritismo. E Paulo se refere a esse ministério que vinha caminhando nos séculos muito antes da própria configuração do trabalho dos hebreus. Pois bem, mas o que nos importa hoje, especificamente, é refletirmos no que o nosso convertido de Damasco quer nos passar. Que ele cuidava dos cristãos. Ele tinha um carinho com todos aqueles que abraçavam a causa do Evangelho. E é necessário relembrar que naquele período do início do cristianismo, havia muitas discussões, polêmicas. Diga-se de passagem, aonde encontramos homens, encontramos contradições, encontramos disputas, encontramos a busca pelo saber, pelo conhecimento, a dúvida. Cada um ocupando uma posição perante a si mesmo, de acordo com a sua condição espiritual. E em meio às polêmicas, às dificuldades, Paulo vem consolar a comunidade com todo aquele jeito de um profundo conhecedor da psicologia humana. Ele vem dizer para os corações, e este é o papel do cristão, semear para os corações. Definindo que, por mais que nós debatemos, que nós discutimos as equações propostas pela lei, que na verdade é a lei que está dentro de nós, e que durante muito tempo nós entendemos que ela deveria ser institucionalizada, e que Deus e os deuses, pela nossa incapacidade de perceber e de trabalhar a essência, eles são mitificados. Deus antropomórfico, os deuses, os anjos, os líderes, porque assim o mundo ocidental implementou o regime teológico, operacional, dogmático, ortodoxo, para se estabelecer
como princípios de organização. Foi assim com a igreja e que reverberou em todas as religiões. Para não dizer que no catolicismo houve apenas uma repetição do que já tinha acontecido em outras religiões. Então Paulo vai trabalhar ao nível do coração. Quando ele completa esse verso de Deus, o verso 1, dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então nós estudamos nas 2 últimas tarefas, em torno do final do 1º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala em sabedoria, em loucura, em palavras, em poder, nós trabalhamos que a tônica do Paulo era falar de Jesus Cristo. E quando ele dá um tom mais incisivo no Jesus Cristo crucificado, ele vem apresentar uma reflexão sobre a importância dos testemunhos do Cristo, que não veio no mundo para combater, nem disputar espaço. A mensagem do Cristo, em se comparando ao movimento da terra, ela não visava contender, ela não visava, como uma proposta do amor, de forçar a porta, de sair para o debate, de estabelecer uma crítica que seja dos valores culturais, políticos, religiosos concebidos pelas pessoas na fase em que elas encontram. Pelo contrário, ele vem dizer que a César se dá, a Deus se oferece, mas acima de tudo, ele vem nos sensibilizar para uma proposta diferente. Sensibilizar, esta é a palavra. Tocar como um grande emissário, o maior, aquele que responde por todos os processos que fomentam o progresso espiritual na Terra, como um profundo conhecedor do psiquismo, da personalidade, dos arquétipos da sociedade, das culturas e das contraculturas, o Senhor da vida vem como um amigo que não se voltava para as questões imediatistas. O amigo que se apresenta para dividir o pão, para dar cobertor, apresentar remédio, dividir as dores, enfrentar junto as adversidades, sorrir nos momentos felizes, oferecer carinho, atenção nas horas devidas, poetizar, encantar, cantar, mostrar para todos nós que a humanidade é real e que o nosso problema está quando nos movimentamos olhando apenas para si. Então, na figura de um homem animal, é necessário que façamos a nossa parte, de sorte que os nossos olhos se voltem para o céu. A metade do corpo para cima tem que ser homem.
o homem em busca da ampliação da sua consciência, da valorização dos conteúdos que vão sendo movimentados pela nossa mente com vistas à sublimação. Abrir mão do que favorece o primitivismo, o egoísmo. O domínio sobre as sensações, as emoções. Esse é o papel da mente. Eis a necessidade de compreendermos o poder da mente. E o poder, eu abro uma reflexão filosófica para que a gente possa verificar a etimologia da palavra poder, que se tornou, com os costumes e usos, representando poderio no campo externo. Mas na raiz nós vamos verificar que a palavra poder define possibilidade, poder fazer. Precisamos compreender que nós podemos investir, selecionar, cuidar e criar barreiras, escudos, para que o mundo materialista não domine mais. Porque estamos em fase de descoberta. É fato. O mundo materialista nos consome. Você opera com gostos, com eleições, com apetites, que nem sempre você mesmo parou para verificar a importância. Costumamos dizer, eu gosto disto, ou eu aprendi a gostar disso. Pois bem, isso te faz bem? Isso garante o seu bem-estar espiritual? Se não, se nós estamos estudando a cruz do Cristo como a roda da vida, sob o ponto de vista de uma análise da essência da cruz, como observavam os egípcios. A cruz como vida. A vida no seu sentido de uma roda, que está alinhando progresso e ajuste. Nós temos que nos ajustar na linha mestra da horizontal. Mas ajustar desde que não percamos a conexão com a haste vertical, da intuição, da aspiração que vai trazer revelação. Nós vamos encontrar na Revista Espírita, 67, se não me engano, um texto extraordinário que fala sobre o movimento do espírito na evolução. Se dá por uma tríade. Reflexão, inspiração, aspiração e inspiração. Então nós precisamos de refletir, você precisa de analisar, você precisa de compreender o que está acontecendo. Para que, compreendendo, você trabalhe aspirando, desejando o que vai te fazer bem. E a partir do momento em que você deseja, que você quer, porque você pode, o mundo maior, a vida, a natureza te responde favoravelmente. Pedi e obtereis, buscai e achareis. É o que Jesus trabalha sob o ponto de vista dual. Dual. Polaridades, gênero, forças que se conjugam. Causa e efeito. Dentro de um plano da elaboração mental. Observem bem como que nós estamos ainda muito na periferia. Como espíritas, nós ficamos o tempo todo discutindo causa e efeito sob o ponto de vista externo.
Ah, eu tirei a vida de alguém com a espada, agora eu estou com um problema cardíaco aqui, ou um erro médico, e a gente está discutindo periferia. Nós estamos discutindo lei natural. Jesus, com muito carinho, falou sobre esse assunto com Nicodemos. Se vos falo das coisas da terra e você não entende, como você vai entender as coisas do céu? Lei de causa e efeito, sob o ponto de vista material, é natural. O indivíduo xinga no trânsito, daqui a pouco alguém vai xingar, ele está atraindo. Alimenta pensamentos negativos, resposta negativa. Promova o bem te advoga. A nossa discussão aqui, ela pode ter mais profundidade. Depende do nosso interesse e, acima de tudo, da nossa sensibilidade. Porque se você não respirar fundo, se aquietar, como que nós podemos entrar em faixas superiores para domar as más inclinações? Não basta a prática teológica. Não adianta fazer exegese, ficar interpretando apenas para dizer, eu sei interpretar. Ou eu participo da reunião do Mildinho lá no centro, a gente fica estudando lá, esmiuçando. Eu frequento palestras, eu gosto muito de expositores. Periferia. Nós estamos nas adjacências. Nós, no meio espírita, gastamos tempo discutindo teorias ou pontos de vista, né? Porque nem teoria muitas vezes é. O indivíduo solta uma aí, daqui a pouco repercute na mídia, aí daqui a pouco vira movimento, aí tem mito, tem fama. Daqui a pouco, a gente tem visto alguns espetáculos em atividades espíritas que, olha, estão se aproximando de shows de Hollywood. Spielberg daria emprego para muita gente. Em nome da arte e etc. E estamos no movimento social materialistas, com a veste de sacerdote dos dias atuais. Agora, sobre a denominação de espíritas, os espiritualistas do século XXI, que inclusive discutem, estão debatendo teorias. A quântica ajuda a entender o espírito. Aí agora já tem um fenômeno de extraterrestres, porque os ETs... a data limite deixou de ser data limite, agora é data para o começo, porque ela venceu. Então, com todo respeito, nós não estamos... Tem pessoas que estão preocupadas com o que elas foram no passado, ou com quem foi no passado. Então, o Celso Marcos está colocando o seguinte, que o que nós estamos debatendo aqui está no livro dos Médiuns, no capítulo 3º. Ô Celso, traz a ideia para ajudar o grupo, é importante a sua colocação. Vamos para a essência, vamos estudar a mente, as forças da alma. É disso que o Paulo está falando. E quando ele traz Jesus como crucificado, ele está falando sobre a importância de abrir mão das coisas da terra em nome do céu. E Jesus o fez, deixou o seu legado com uma dose espetacular de carinho. Com isso, Paulo está dizendo, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Olha que barato, fraqueza. Lembram do próprio Paulo dizendo, fiz-me fraco para salvar alguns? Já estou satisfeito? Em temor.
qual o sentido do temor que ele está se referindo? Você tem que temer a Deus, você tem que ter medo. Por exemplo, a Deus? Ou a palavra temor aqui, ela não traduz melhor um pensamento de respeito, de fidelidade? E o tremor, muitas vezes, o tremor é uma manifestação, é uma sensação, é uma resposta diante de um grau profundo de sensibilidade, diante de um fenômeno psicológico. Tudo isso para se fazer amigo. O Paulo está dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele está dizendo, adianta uma baita dialética, um discurso, uma retórica específica. Olha, que mente brilhante. Que mente brilhante. Ele está falando de demonstração do Espírito. O Paulo está transcendendo, gente, a razão. Ele está alinhando o sentimento nesse processo com uma capacidade extraordinária, magnífica. Sentimento. Porque quando a gente compreende a importância da razão e do sentimento, você vai adquirir poder para administrar. A sua fé será uma fé raciocinada. E não importando com o que os homens pensam. Qual o valor da convenção perto do que você pode fazer em espírito? Política. Está interessado no que está acontecendo nos bastidores de Versalhes? É disto que o Evangelho está se referindo? É por aí que nós devemos caminhar? Quem construiu Versalhes, que representa o poder soberano na terra, que ficou acima até do próprio Vaticano. A França, que é tida na história como a filha predileta do Papa, Luís XIV. Estudemos a vida de Luís XIV e vamos verificar o que aconteceu naquele período. E quais foram as consequências para todos que estavam naquele processo? De uma vida fútil, materialista, interesseira, egóica, pautada na luxúria, no símbolo que foi configurado como a nossa festa maior aqui no Brasil, cultural. Me refiro ao carnaval. A festa onde a carne nada vale. Poder na terra. Atingiu o ápice em Versalhes. Como sofreu depois este grupo? Que na verdade representa toda a prostituição da sociedade, que vai se repetindo nos tempos, nas nações, enfim. E nós tivemos, aqui no Brasil, depois de muitas encarnações de profundo sofrimento, Luís XIV volta. Reencarnou, viveu no interior aqui de São Paulo. Ou melhor dizendo, de Minas. De Minas. Ele vivia no Triângulo Mineiro. O nome dele era Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Estudem a história deste homem.
deste homem, que se tornou espírita e viajou pelo Brasil afora, carregado pelos amigos, porque ele desenvolveu uma doença em que ele ficou completamente imobilizado. Por isso é que ele ficou conhecido como o gigante deitado. Uma história que toca corações, mas que reflete a intelectualidade do passado, a nossa de hoje, arrogância, presunção, poderio, vaidades, 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 vaidades. O preço é alto, meu amigo. Não é simples o processo. Por isso, graças a Deus, nós estamos vivendo um momento muito especial. Aqui agora, nessa tarde e noite, estudando as cartas de Paulo, aonde Jesus está nos chamando para observar o valor, a importância, o tesouro que está sendo depositado em nossas mãos, em nossa mente e em nossos corações, que é o Evangelho. Mas repito, não teológico, não dogmático, mas nós estamos falando do Espírito e da vida. O Espírito e da vida. O poder de Deus. O poder de Deus, o poder da divindade, que é uma semente sagrada que está em seu mundo íntimo, está guardada. E que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro afirma que o egoísmo é que impede o crescimento dessa semente, desse fogo sagrado que é o amor. Por isso, estudemos os nossos sentimentos, para que a gente possa cultivá-los em busca da redenção, para permitir que esse fogo sagrado nos alimente e esparja luz. E quando necessário, que esse fogo queime, transforme no batismo de fogo, que é a proposta de Jesus. Porque o batismo da água com João Batista, nós já estamos sendo iniciados. O Espiritismo é João Batista nos tempos atuais. Operacional, não pessoalizado. Que isso não nos interessa mais. Embora a gente possa até ter alguns palpites. Mas isso não é o mais importante, repito. O que vale é a proposta, é a essência. Então vamos entender que nós temos um corpo físico que precisa de cuidados. Precisamos dele. Mas esse corpo físico, ele não pensa. O que pensa é a sua mente. E que esse corpo físico, quando operacionalizamos com eles, nós temos as sensações físicas. Nós temos o prazer. Nós temos as emoções. Agora, as emoções que os espiritualistas tratam como corpo astral, elas não podem dominar o espírito. O que deve reinar é a mente, é o seu eu profundo. E para isso é necessário que você adquira poder. E esse poder, ele se sustenta no pilar do conhecimento. Porque o conhecimento é que vai te ajudar na vontade a dominar a sua razão e o seu sentimento. Isso é fundamental para que a gente possa entender. Nós estamos recebendo a presença da Associação Lar Prevenção Ponto de Luz. Está dizendo, boa noite, família cristã. Vocês sabem que a Castilha... essa manifestação que está no chat aí, eu peço que o pessoal do grupo responda aí para nós, por favor.
Pois bem, só para a gente não perder o foco, tá, queridos amigos? Mas agradecemos a presença de vocês. Vamos lá. Para que a gente possa concluir o nosso estudo, embora vai ser talvez uma nota desafiadora que vai abrir para o próximo estudo, nós trouxemos um texto, e eu vou ler sem me prender a comentários mais detalhados, porque senão o tempo não vai ajudar. Um texto que, na verdade, foi uma comunicação psicofônica através dos condutos de Francisco Cândido Xavier, que foi publicado no livro Instruções Psicofônicas, organizado pelo nosso querido amigo, saudoso Arnaldo Rocha. Arnaldo vai trazer um comentário e em seguida nós expomos a mensagem. Ela é intitulada Sentimento. Arnaldo diz assim: o encerramento da nossa reunião de 16 de dezembro de 1954 assinalou grande regozijo para o nosso grupo. Através do médium, recebemos a visita de Aulus, abnegado instrutor, que nos falou acerca do sentimento como base de nossa vida mental. Oferecendo-nos interessante conceituação educativa sobre o assunto e salientando que na comunhão mais íntima com o Divino Mestre é que poderemos consolidar o equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. Pois bem, ouçamos Aulus. Para todos os amigos que estão no chat. Vamos lá. Amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam à atividade de cada dia. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto que se subordina. O êxito ou fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Sabemos, em fotografia, que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também, o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que, em nosso caso, é o sentimento antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. É imprescindível, dessa forma, melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais, nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo da luta vulgar. Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear,
tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem, para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentimos, ou melhor, sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento incessato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda expressão conduz à inspiração, e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor, no círculo de luta em que nos situamos, e é indispensável viver à procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. Que a ideia do Cristo viva em nós, por nós, para nós, hoje, agora e por todo sempre. A exemplificação de Paulo é um tema a ser estudado de uma forma que possa nos estimular na busca da sabedoria perfeita em Deus, no pleno conhecimento da nossa responsabilidade, na atuação inspirados pela justiça divina. Eis algumas dicas que a espiritualidade tem nos oferecido nesse momento tão especial da nossa evolução. Novamente, estamos diante de um grande espelho, o espelho que reflete a nossa necessidade. E ele está sendo colocado diante, se aproximando cada movimento das nossas buscas, do nosso interesse nas questões espirituais
com vistas a entendermos qual a produção da nossa árvore. Porque somos reconhecidos pelos frutos. E em se deparando com os frutos, e não mais satisfeitos com o que estamos há milênios produzindo, deduz-se que chegou o momento de promover uma releitura do nosso papel na obra divina. E em fazendo esta ressignificação, essa chamada revolução no sentido de órbita, de voltar para orbitar em torno da harmonia divina, em busca da perfeição, compete a cada um de nós trabalharmos com humildade, com a perseverança, com a caridade, que é a prática do bem, mas acima de tudo, conscientes que somos responsáveis, somos autores, somos aqueles que temos a missão de conduzir a nós mesmos. E agora, na direção daquele que é a vida, a luz, o amor, o representante de Deus junto de nós, que nesse momento envolve a todos que estão levantando o dedo e pedindo. E ele responde: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, para que sejais livres, libertos do que vos escraviza, da retaguarda que ainda oprime. Consciência para se redimir. Eis o que o Espiritismo fomenta nos dias atuais. Portanto, que possamos, queridos amigos, estarmos juntos como irmãos, que trocamos experiências, que sabemos da importância da diversidade. Ninguém é dono da razão, da verdade, mas podemos e devemos criar um ambiente fraterno, de sorte que Paulo de Tarso venha, os espíritos superiores estejam no nosso meio, não para falar como os homens em sabedoria de palavras, mas acima de tudo nos envolvendo nas ondas do Cristo, nas expressões que luarizam, que suavizam, que amenizam, mas que encantam na arte do bem viver. E assim, meus queridos amigos, na luta pelo bom combate, semeando flores, colhendo espinhos, mas destemidos para jamais desistir. Sigamos em frente. A marcha já foi deflagrada. Somos aqueles combatentes. Conforme no Evangelho segundo o Espiritismo, somos agora os São Bernardos dos tempos atuais, promovendo assim um mundo novo, um mundo muito melhor, o mundo íntimo, respeitando os outros, mas cuidando de nós mesmos, elevando as vibrações, domando as inclinações. Semearemos, portanto, a paz, porque é o prêmio do bom combate. Então guerreamos por dentro e pacificamos por fora. Enxugamos lágrimas pela força do trabalho. Esquecidos de nós mesmos, nós vamos adiante, porque a obra é do Senhor e nós só somos meros, singelos, humildes coadjuvantes. Que Jesus esteja conosco. Eu agradeço a presença de todos, convido-os para que juntos possamos fortalecer esse trabalho. Compartilhem esse vídeo, convidem amigos para se ingressarem no canal do YouTube
e que nós todos possamos ter confiança, porque dias melhores estão a caminho. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.